bem com vocês? Feliz 2022! A gente tá começando esse ano de um jeito muito especial. Pra começar, como resultado da votação que eu fiz na comunidade aqui do canal, os vídeos agora vão sair de sexta-feira, começando por esse aqui. A gente vai testar isso agora em janeiro e talvez em fevereiro. Se os vídeos não estiverem performando muito bem, eu volto pra quinta-feira. E a gente tá começando esse ano também com esse vídeo aqui, que foi um pedido especial de um dos membros aqui do canal. Então eu queria já aproveitar e lembrar vocês da existência do nosso clube de canais, que tem vários benefícios de acordo com cada nível e que vocês podem conferir tanto no link aqui dos cards quanto aqui em Seja Membro aqui embaixo. E vale lembrar também que por mais que seja uma assinatura mensal, vocês podem cancelar a qualquer momento. Então se quiser assinar só por um mês pra saber como é que é, depois cancelar tá valendo também. Eu sou suspeita pra dizer, mas acho que é um ótimo jeito de começar o ano com o pé direito, né? Mas enfim, vamos começar a falar sobre Encanto. Eu esperei esse filme sair no Disney Plus pra assistir, porque na época que ele saiu no cinema eu ainda não tava confortável de assistir um filme no cinema no meio da pandemia, que infelizmente a gente ainda tá vivendo. E sinceramente eu nem ia fazer esse vídeo aqui pro canal, ele ia ser pro TikTok e ia ser uma versão mais curta. Eu vi vários vídeos de pessoas falando sobre o que cada um dos personagens representa pra aquela família, sobre relações familiares tóxicas, sobre teoria das cores, sobre a Mirabel ter ou não um dom, enfim, muita coisa. E eu não queria trazer um tema que eu já tivesse visto antes, eu queria trazer uma coisa verdadeiramente minha. E uma coisa que eu percebi vendo o filme foi que os poderes dos personagens não são uma coisa completamente aleatória, mas sim um fruto de como eles foram criados. Então assim, basicamente esse vídeo aqui vai ser um resumo de tudo que eu assisti, mais algumas teorias minhas. Pra começar a explicar o meu ponto, eu preciso falar sobre a segunda geração da família Madrigal, ou seja, a Julieta, a Peppa e aquele que não deve ser mencionado. E é assim, aparentemente até aquele momento, a abuela, ela não sabia que ela podia fazer os filhos terem poderes, né? Ela só sabia que ela tinha uma casa que protegia ela de um negócio que era mágica. De alguma forma a Casita deve ter informado pra ela, visualmente, que era o momento de fazer a cerimônia das crianças, e aí as crianças descobriram que tinham poderes e ela descobriu isso ali também. E aí eles colocam no lugar dela, né? Porque assim, um dos filhos é a Julieta, que tem um poder de curar pessoas através da comida. O outro filho tinha o poder de ver o futuro, que são duas coisas que são muito úteis. E aí a terceira filha, ela consegue mudar o clima com o humor dela. Aliás, pausa pra dizer que eu amei a Peppa, eu me identifiquei muito com ela, não só porque a gente tem o mesmo poder, mas também porque a gente tem personalidades muito parecidas. Mas agora, lembrem da personalidade da abuela e dos medos dela que o filme nos mostrou no final. Ela perdeu tudo, inclusive o marido, fugindo dos rebeldes. Ela encontrou um novo lar na Casita, mas ela nunca superou o luto de fato. E ela teve que sozinha criar 3 crianças e garantir um ambiente seguro pra todo mundo ali. Então quando uma das filhas passa a ter um dom de cura que é extremamente útil pra comunidade, é óbvio que a abuela vai pensar em usar isso pra família ser útil pra sociedade e consequentemente trazer uma segurança pra eles. Quando o filho aparece com um dom a princípio útil, é óbvio que ela vai usar isso também. Mas aí vem a Peppa, que não é exatamente útil. Uma coisa seria a Peppa controlar intencionalmente o clima. Isso poderia ajudar muito, por exemplo, nas plantações. Mas assim como o clima, a Peppa é instável. Ela não controla os poderes dela. E por ser assim, ela não consegue ser útil para a comunidade como os irmãos dela são. Na verdade, aos olhos da Bella, isso pode acabar se tornando um problema, porque por ser instável, ela pode acabar prejudicando o vilarejo. Então a abuela cria ela de uma forma severa, com a qual ela tem que aprender a controlar as emoções. Enquanto os outros dois são criados para servir os outros, explorar seus poderes ao máximo. A Julieta, especificamente, assume o papel de mediadora da família, como a própria Disney já disse. E bom, eu não vou falar do Bruno, porque não falamos do Bruno, não. Brincadeira, gente, eu vou ter que falar do Bruno porque ele é essencial pra teoria. O Bruno começou com um poder que a princípio era muito útil, mas que com o passar do tempo as pessoas começaram a ver como um problema. O maior dos problemas. Que era justamente o que a abuela queria evitar. Pra abuela, o Bruno colocava a segurança da família em risco, porque eles podiam vir a ser perseguidos por causa do dom dele que as pessoas associavam com desgraça. Ele sentiu essa pressão por muito tempo e ele continua sentindo até hoje. E isso tudo que eu falei aqui reflete nas cores dos 3 personagens. A abuela é da cor rosa. O Bruno é da cor verde, que é a cor oposta ao rosa no círculo cromático. Enquanto a Julieta é esse azul turquesa e a Peppa é esse amarelo, que compõem junto com o rosa as cores secundárias no espectro RGB e as cores primárias. E isso se encaixa muito bem no papel deles. Enquanto o Bruno é rejeitado completamente pela abuela, as duas filhas a complementam de jeitos diferentes, a Julieta pra fora da casa e a Peppa pra dentro da casa. E eu acredito fortemente que a forma como a abuela criou cada um dos filhos e o papel que cada um deles passou a ter dentro da família refletiu diretamente na forma como os filhos foram criados pelas meninas.
e também na utilidade do poder deles. Vamos começar analisando o lado da Julieta. Como eu falei, a Julieta foi a filha que foi incumbida de representar a família da porta para fora. Cabe a ela garantir uma boa fama e a utilidade da família perante a comunidade. E as duas filhas dela com poderes nasceram justamente com dons que colaboram com isso. A Luísa com a super força, que ajuda nas tarefas mais pesadas da comunidade, e a Isabela com as flores, que ajuda tipo na beleza e no bem-estar, digamos assim. A Isabela é tipo o pão e circo da cidade que distrai eles de qualquer problema com beleza, sabe? Já do lado da Peppa a gente tem a Dolores, que traz informações de fora pra dentro, e o Camilo, que segundo a Mirabel não para até fazer todo mundo sorrir. E tem o Antônio, mas eu já falo dele. Se vocês pensarem bem, os dois filhos mais velhos da Peppa, eles possuem dons que ajudam ela diretamente, sendo deixando ela informada ou deixando ela feliz. Porque a Peppa, como eu já falei, ela é instável e ela foi criada com a pressão de se controlar. Então faz sentido que ela tenha tido filhos que ajudassem ela a se equilibrar. E nem é só com os dons, tá? Porque a gente vê, por exemplo, o Camilo tentando acalmar ela com um chazinho numa cena. E a Dolores guardando o crush dela pelo Mariano pra si, porque ela não queria destruir a família, porque senão ia culpar a mãe dela de novo. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é que eles representam duas formas de criação. A Julieta criou os filhos pros outros, pro mundo, pra fora de casa. E a Peppa criou os filhos pra ela, pra ajudarem ela e pra dentro de casa. Tipo assim, a Julieta seria o tipo de mãe que ficaria feliz que os filhos estão indo pra faculdade, enquanto a Peppa ficaria triste porque eles estão deixando ela. E é justamente elas serem tão opostas e terem criado filhos tão diferentes que isso garante o equilíbrio da família. E de novo, as cores representam isso. A Isabela tende muito mais pro roxo do que pro azul. E o roxo ele é uma mistura do azul com o vermelho ou rosa, que é a cor da abuela. Então isso mostra o quanto de influência a abuela teve sobre ela. Inclusive, ela é a única nas fotos lá na frente das portas que a abuela aparece abraçando. Até porque a Isabela parece muito a abuela quando jovem. Então assim, eu também acredito naquela teoria que tá todo mundo comentando de que ela teria criado a Isabela pra ser uma nova ela e conseguir realizar os sonhos que ela não conseguiu quando era jovem. Mas na música da Isa, a gente vê que por dentro ela é verde. E ela começa a fazer plantas de várias cores, mas principalmente cactos, que são verdes. E que assim como o Bruno representam o oposto da abuela. Tá, mas e o Antônio e a Mirabel? Calma, eu vou falar sobre eles também. Vamos começar pelo Antônio. Eu sei que no primeiro momento o dom de falar com animais pode parecer algo mais externo e pro mundo. Mas se a gente for analisar o contexto em que o dom dele foi dado, a gente vê que no fim das contas é sim pra agradar a Peppa. A Mirabel teve a cerimônia do dom dela depois do Camilo, porque foi a última antes do Antônio. Então assim, naquela época eles pensavam que por muito tempo não ia ter outra cerimônia do dom, a não ser que uma das filhas mais velhas ia casasse e engravidasse muito cedo. Então cabia às mulheres da segunda geração, só que assim, a Julieta não podia ter outro filho, porque parecia que ela tava tentando substituir a Mirabel. Ou seja, essa função caiu no colo da Peppa. A Peppa, que até então só trazia problema pra família com o poder instável dela, finalmente viu uma chance de ser útil. Agora ela tava no papel em que ela poderia salvar os Madrigal. Só que assim, considerando as idades oficiais que nós temos, a tia Peppa ela já teria 40 anos ali quando a Mirabel não ganhou o seu dom. E assim, não é muito fácil de ter filhos com essa idade. Então assim, faz sentido que ela tenha tentado várias vezes até engravidar e que ela só teve o Antônio quando ela já tinha 45. E o Antônio, ele passou a significar a salvação da família e a chance da Peppa ser verdadeiramente útil e reconhecida. Então, por mais que num primeiro momento o poder do Antônio pareça algo que serve a princípio à comunidade, ele representa a reputação e o reconhecimento da mãe. Ele foi criado desde o nascimento com essas expectativas. E o fato do dom dele ser tão grandioso e que proporciona uma cerimônia tão festiva, acaba de certa forma servindo a Peppa. E por isso eu acho que ele se enquadra no mesmo tipo de criação e de função que os irmãos. E por fim temos a Mirabel, que não tem um dom, pelo menos não da mesma forma que os primos dela. Há quem acredite que o dom da Mirabel seja ser a próxima matriarca da família, assim como a abuela, que não tem um poder propriamente dito. E eu acredito nisso também. Eu acho que a Mirabel representa o equilíbrio da família, mas também a ponte com o exterior. Por não ter um dom, ela não foi criada para servir a comunidade como as irmãs dela. Mas ela também não foi criada para servir a mãe como os primos. Então ela consegue equilibrar os dois lados. A roupa dela tende pro tom turquesa da mãe, porque ela também serve como uma ponte para a comunidade, já que ela é a única sem poderes. Mas ela tem desenhos que representam cada membro da família na roupa dela e nas cores de todos. E o óculos verde na cor do Bruno, porque ela tem uma visão oposta à da abuela, porque enquanto a abuela via todos como dons, ela via todos como pessoas. E por isso que a Casita escolheu a Mirabel para salvar a família.
Enfim, gente, é isso. Me comenta aí o que vocês acharam, se vocês acham que faz sentido tudo isso. Queria lembrar vocês sobre o clube de canais. Quem quiser saber quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. E queria, como é um dos benefícios, agradecer aos membros do canal a partir do nível senador. E a Tio, Biscoito, João, Atarahane, Pedro Silva, Igor Mendes, Flávio Barbosa e Henriette. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e um ótimo 2022 pra vocês.